Hoje eu tô mais do que honrada aqui com um casal de amigos, com quem eu aprendo muito, aprendo sempre. E desde que eu comecei, digamos assim, a entender um pouco mais desse mundo da pecuária, a André e o Danilo foram sempre 2 inspirações para mim. Então, imaginem como eu tô feliz hoje de receber esse casal tão querido aqui, e tenho certeza de que a gente vai aprender muito. Já agradeci eles aqui, mas quero agradecer novamente. Andréia, Danilo, muito obrigada pela generosidade de vocês de conversar hoje comigo. E vamos falar um pouquinho do livro, falar um pouco sobre um dos infográficos que a gente selecionou aqui, que está tão na temática de vocês. Mas antes disso, eu queria que vocês se apresentassem para quem ainda não conhece. André, o Danilo, o TC, fiquem à vontade. Bom, como eu sei que meu marido vai dizer primeiras damas, eu já vou fazer as honras. É isso É aí. um prazer estar aqui com você, Lívia. É um prazer também gravar com o Danilo. Sempre que a gente consegue, é uma troca, né? Porque a gente passa o dia falando sobre isso, em horário comercial e fora do horário comercial. Então é bom quando a gente consegue também passar um pouco dos nossos pensamentos a público, né? O que a gente vive é o que a gente respira. Eu sou zootecnista de formação, mas sempre muito inspirada pelo empreendedorismo, sempre gostei do lado de empreender. Não era do agronegócio. Eu acho que eu me sinto mais do varejo do que do agronegócio, mas como está muito ligada à cadeia, né? A venda da carne está ligada com a produção da carne. Então, hoje eu me sinto à vontade em falar que atuo no agronegócio, nessa cadeia agroalimentar tão importante, que é a cadeia da carne bovina, a cadeia da pecuária de corte. Temos uma empresa de educação voltada para as pessoas que atuam no mercado de proteína bovina, desde a ponta produtora até a ponta manipuladora e revendedora, né, ou comercializadora, que é o varejo. Nosso grande foco a gente tem o mote que você conhece bem, um mundo com mais açougues do que farmácias, que é uma provocação da gente inspirar o varejo de carnes a se profissionalizar. Essa é a grande o grande incentivo, né? O açougue profissional ele tende a viver por mais tempo, empregar mais pessoas e ter uma carne de melhor qualidade com menos desperdício. Isso resume um pouco do que a gente faz. Tenho certeza que ao longo do papo a gente vai falar ainda mais. Legal. Eu também sou zootecnista, né, falando do outro lado do casal, né, podia falar assim: "Não, eu sou", para completar, não, eu sou zootecnista também, formado na mesma universidade, na Unesp no campus de Botucatu. Eu depois que me formei, eu fiz mestrado, fiz doutorado na área de nutrição de ruminantes, e desde 2010 eu estou numa posição como professor do departamento de fui do departamento de produção animal da Unesp de Dracena, hoje estou no departamento de zootecnia da Unesp de Jaboticabal. Então, tenho aí quase 15 anos de carreira docente como professor e também como pesquisador na área de nutrição de ruminantes. O animal que eu trabalho como espécie de pesquisa é o bovino de corte. Então, eu tenho feito nesses últimos 20 anos, contando mestrado e doutorado, pesquisas com nutrição de bovino de corte, tanto em confinamento quanto em pasto, manipulando o sistema digestório para o animal ser mais eficiente. E nesse meio do caminho, quando começou a pandemia, eu tirei do bolso um projeto que eu já tinha na minha cabeça, mas ainda não tinha tido tempo para conduzi-lo, que é o podcast de ruminologia, né? Que está no YouTube, no Spotify, que inclusive a Lívia já participou, já tive a Lívia, tive a Andréia também, as duas como convidadas lá. Verdade. E a gente está quase no 100º episódio, inclusive eu estava gravando o 100º episódio Olha! antes aqui da nossa gravação, então Legal. é um, é um projeto que eu gosto muito de fazer, e nessa esteira aí que surgiu o canal de ruminologia, nesses últimos 7 anos, eu também me aventurei aí e faço assessoria a produtores rurais, né, a confinamentos, ou seja, faço a parte de consultoria também. E, e no meio disso, também hoje tenho 2 programas, um programa mais fundamental, que a gente chama de Fundamento de Ruminologia, que é um programa fechado para alunos de graduação, pós-graduação, para aprenderem mais sobre o mundo do rumen. E também eu tenho o meu programa de nutrição de precisão, que eu chamo de nutrição de precisão, que eu treino os nutricionistas de bovinos de corte, ou seja, eu treino as pessoas para eles fazerem nutrição dos bovinos de corte de forma altamente eficiente, né? Então,
Então, assim, só fui adicionando coisa no meu prato aí a cada, né, a que passou o tempo, né. E no meio de tudo isso também eu casei, né, com essa mulher maravilhosa, tá esperando o nosso primeiro filho ou filha, e é isso. Esse é o Danilo. Ah, ótimo, ótima apresentação. E uma das coisas que eu lembro sempre que quando a Andrea se apresenta e diz, né, que também não é a família dela também não é dessa da área, que o pai dela faz churrasco, mas não é lá, né. Eu me lembro que isso é uma coisa que eu pensava desde o início, assim: "Nossa, às vezes as pessoas nem sabem o que que é zootecnia, ou o que que um zootecnista estuda", né. Então, assim, quem às vezes está de fora, assim, mais da cidade, eu acho que é até essas curiosidades, quando a gente começa a acompanhar mais essa questão da produção de carne, da onde que vem, vai um pouquinho além da questão da nutrição e começa a Muito. pensar em toda essa cadeia, tudo que tu comentaste do início, né, André, vai lá na pontinha do varejo, mas olha tudo que tem por trás, quantos É, profissionais, o quão complexo é essa é. E grande são muitas cadeia. espécies, né. Quando a gente pensa na Muitas. medicina como uma analogia, o médico ele faz uma primeira graduação, mas ele precisa se especializar conforme o desejo dele, né, se ele quer fazer endocrinologia, dermatologia, neurologia, e o zootecnista, ele está falando de organismos de fisiologias completamente diferentes. Então, desde o cara que trabalha com apicultura, até um bovinocultura, suinocultura. Imagina, suínos, aves, ruminantes, são E a organismos totalmente diferentes, com nutrições específicas. Então a gente fala, comparando com medicina, guardadas as devidas proporções, a gente deveria ter que fazer uma especialização para cada espécie, porque realmente elas são muito diferentes, específicas, e a gente precisa entender. E sem contar que o zootecnista ele aprende muito sobre a produção, mas quando a gente sai da faculdade, a gente vê que a produção é uma parte, né? Eu tenho que transformar essa exato. produção num produto, esse produto em negócio, esse negócio tem que ser monetizável, porque senão vira uma organização, né, sem fins lucrativos. O desafio é muito grande, mas ao mesmo tempo eu falo nas minhas palestras que a nossa sorte é que a população global consome os produtos que o zootecnista produz, ou ajuda a produzir, né, junto com outros profissionais do ramo. Claro, claro, perfeito. Nossa, muito bom. E uma das coisas que eu sempre pergunto aqui quando a gente está fazendo então essa série falando sobre o livro A Carne Nossa de Cada Dia, mas originalmente é esse aqui, né, o inglês. Não E achem que eu nunca abri, viu? Esse aqui tá guardado. é só a versão da estante, assim. E esse livro aqui, Andréia, eu acho que 2020, quando ele foi lançado, eu acho que um pouquinho depois, ou mesmo por ali, eu já via algumas apresentações tuas, inclusive, com os infográficos em inglês. Tu lembra a primeira vez que tu ouviu falar, assim, do livro? E tu, Danilo, lembra alguma? Nossa, eu não lembro a primeira vez que eu ouvi falar do livro, mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre, "It's not the cow, it's the how", foi em 2018. Foi essa frase que foi uma conversa que eu tive com o Matheus Sborgia, que eu me apaixonei. Eu falei: "Cara, essa frase faz tanto sentido, que eu quero repetir essa frase 1000 vezes". Por quê? Acho que é legal, Olivia, esse livro ele nos traz uma reflexão que eu também falo muito com os estudantes, eu sei que o Danilo fala isso, ele vai poder falar melhor, eh, em alguns momentos a gente também já se culpou por estar na pecuária, né, em alguns momentos pessoas que não vão a fundo falam: "Meu Deus, mas será que eu estou causando mal para o meio ambiente? Será que eu estou causando mal para a saúde das pessoas? Será que eu estou espiritualmente causando mal para minha", né. E aí quando a gente de fato vê o que que tem todo esse movimento, os benefícios que a gente vai falar um pouco mais, eu acho que é como se você respirasse aliviado, né, você fala: "Meu Deus, eu posso defender essa pecuária, porque é a pecuária que eu acredito, é o alimento que eu acredito". Então eu lembro da frase, que aí logo depois me levou à vaca Nossa. sagrada, né, a tudo isso, que foi em Uhum. 2018, foi quando logo que o TC era um bebezinho e começou a nascer. Foi mais ou menos isso que me associa aqui essa lembrança. Ah, que legal. E tu lembra, Danilo? Foi, o livro ou foi alguma outra. Foi o livro. Eu lembro do livro, eu escutei essa frase "Is not the cow, is the how", né, acho que é isso, né, que a Andrea mencionou, eu escutei dela na verdade, na época, mas eu fui saber mais a fundo do livro mesmo, quando saiu o livro, até porque, eh
eu comecei a escutar muito podcast de saúde e, tipo, Stephen Gundry, o Paul Saladino, eu comecei, assim, Olha eu só. escutei quase todos os podcasts. Hoje eu tô devendo um pouco aí nos episódios mais recentes. Mas eu escutei muitos episódios desses caras, e aí eu lembro que esse livro veio à tona em um desses episódios de podcast de saúde, né, americanos. E aí eu falei, nossa, puta, um livro defendendo, né, defendendo os ruminantes. Normalmente é o contrário, né, os caras metem o pau, né? Tacando ele fora. E aí foi nessa época, agora eu não lembro, e eu intensifiquei na época da pandemia, então não sei se foi 2020, 21, mas deve ter sido em torno desse tempo, uns 4 anos, mas foi escutando podcasts desses caras, desses americanos que falam sobre saúde. Sobre saúde, olha só. Para quem nunca viu, o Paul Saladino é um defensor, talvez um dos quase primeiros aí a falar da dieta carnívora, Exato, exato. bem famoso nessa área, né. Ah, que legal. E como traz, né, como essa questão da saúde, a nossa conversa hoje vai estar sendo apresentada depois de várias já falando sobre saúde. Então é legal, para quem não tem ainda conhecimento dessa parte da saúde, voltar depois algumas conversas aí. Falei com nutricionista, com médico, falando toda essa parte da saúde que está no livro também Legal, já foi bem esmiuçada, assim. E como legal como traz legal. as pessoas, né, dessa Sem dúvida, de outra sem área, assim, dúvida. de outras Eu áreas. acho que as pessoas eu falo às vezes com o Danilo, né, as pessoas que não têm argumentos contra o lado ambiental, elas tendem a se apegar na saúde. Então, por exemplo, os médicos que estudam mesmo e são apegados à ciência séria, eles têm bom embasamento para defender que carne não faz mal à saúde, mas eles têm um pouco de dúvida, porque ambientalmente falando. Então a gente recebe direto mensagem por direct falando: "É verdade, esse negócio da pecuária acabar com o solo, com eh, desmatamento, e o contrário é verdadeiro. Então, quem domina muito a questão de uma produção que respeita o ciclo regenerativo e tudo mais, fala: tá, mas será que não está matando gente de câncer mesmo? Será que não está matando a gente de doenças coronarianas? Então, é muito legal essa complementariedade dos médicos já virem buscar um pouco mais o lado ambiental e quem entende do lado ambiental fala: eu preciso entender do lado da saúde, do lado nutricional. E assim a gente vai, né? E o livro é muito isso. O livro fecha, Claro. preenche muito dessas lacunas numa linguagem, o Danilo está bem mais adiantado, uma linguagem mais neutra, mais amigável, mais introdutória, né? Que apresenta esses temas e quem quiser se especializar, obviamente, vai com uma lupa ali, né, no tema. Exato, exatamente. Inclusive é tão forte essa questão da saúde que esses dias eu recebi uma mensagem dizendo que tinha visto uma conversa aqui, minha, de uma nutricionista, e que essa moça que mandou a mensagem disse: "Ah, tô abandonando o vegetarianismo, porque o livro está sendo um divisor de águas, eu tô aprendendo ali". Eu acho que como são vários motivos, às vezes, que levam as pessoas a serem vegetarianas, não só essa questão da saúde ou ambiental, ética, então o livro aborda tanto, é tão completo Uhum, nesse sentido que ela disse que já estava abandonando o vegetarianismo, porque que bom. Mais uma. estava mais uma. Toda vez que as pessoas delegam a saúde delas para outros, para médicos, nutricionistas, elas estão simplesmente, elas não estão mais no controle. Obviamente que eu defendo que você deve ir no seu médico, no seu nutricionista, mas você tem que entender como funciona o seu corpo para exatamente você poder perguntar, poder questionar o eventual médico ou nutricionista, porque é a sua saúde, não é a saúde dele. O médico, o nutricionista também é um ser humano, né? Então, a principal coisa que eu falo é você tomar conta da sua própria saúde. Não estou falando de se automedicar, nada disso. É você entender como o seu organismo funciona, para daí sim você usar os médicos, nutricionistas, qualquer profissional que seja, para ajudar ali e você, né, exatamente se ajustar, usar eles como apoio, como suporte, não como responsáveis por sua saúde, né? Eu acho que isso é a principal diferença que o livro traz. Traz uma clareza para a pessoa tomar conta da própria saúde, falar assim: "Poxa, eu vou fazer uma dieta, carnívora, onívora, sei lá". Vai no médico que entende disso, vai no médico que entende a estratégia que você quer seguir, né. Então, eu falo para o André muitas vezes: se eu for no médico normal,
e o cara vai olhar meu colesterol, ele vai falar assim, ele vai me internar, vai falar assim: "Toma, tipo, 2 quilos de estatina por dia", porque é isso, porque senão você É. é, Numa das primeiras consultas, Lívia, do pré-natal, a médica falou: Aham. "Nossa, os exames são exemplares, só o colesterol que está um pouquinho alto", né. Eu falei: "E vai seguir assim, eu não vou parar de comer carne". Falou: "Não, proteína é importante, mas tá-tá-tá-tá-tá". Eu falei: "Não, e é isso que o Danilo tá querendo dizer, no sentido Exato. de a gente tem um contra-argumento, né". Uma pessoa leiga talvez ia dizer: "É mesmo? Meu Deus, mas agora que eu tô grávida eu tenho que diminuir meu colesterol, então vou dar uma segurada". Não, e a Jade é minha nutricionista, né, então do outro lado a Jade fala: "Não, você Ai, foca olha só. muito em proteína", isso é óbvio, né, gente, pelo amor de Deus, como foi bem falado aqui, cada um com o seu médico, né, o seu profissional da saúde de preferência, mas tendo argumentos, né, para conduzir. Claro. E até no pós, André, agora me fez lembrar de uma coisa, até depois, quando estiver, por exemplo, amamentando. Esses dias eu conversei com a Lígia e ela comentou que estava, assim, tendo bastante gripe, estava a Lígia Pimentel estava amamentando, mas estava, assim, comendo bastante carne, como ela sempre come. E ela fez uma consulta com o médico e ele explicou para ela que ela não estava não comendo tudo que ela teria que comer. Até porque esse período A é exigência é bem maior, né. super exigente, e ela disse: "Nossa, e eu aqui achando que estava arrasando", e ele: "Não, não amiga, vai lá, Tem que tem que comer comer mais. mais". Esse Então, é o te tipo de prepara. coisa que a gente gosta de ouvir, né. "Pode comer mais, É, agora você mais pode". carne. Ah, é Isso é. verdade, é verdade. E para a carne chegar então no nosso prato, quais são os passos anteriores aí? Eu acho que a gente pode de repente agora, talvez falar mais do infográfico específico, que é um infográfico que gera tantas dúvidas e ele é tão claro nesse sentido desse grande mito aí que o do que os ruminantes comem, do que o gado, no geral, come. Eu vou colocar ele na tela, depois quando a gente estiver aqui passando o vídeo vai ficar esse infográfico na tela, mas se vocês quiserem, o Danilo acho que vai poder falar, assim, pra gente no geral, como é que funciona a alimentação do gado, se ele fica mesmo em confinamento a vida inteira, como é que funciona isso aí? Principalmente no Brasil, né. é. Diferentemente, obviamente que o livro, os autores são americanos, né, e o sistema americano é bem diferente do nosso. Apesar de a gente ter os mesmos elos do sistema de produção, em termos de proporcionalidade ele é diferente. Então o americano ele, a maior parte do gado abatido nos Estados Unidos, que vai ser transformado em carne, ele foi confinado uma parte da vida, né, mais da metade desse animal ele foi confinado. E aí não é uma coisa porque o americano gosta de confinar os animais. Os Estados Unidos têm um clima temperado, né, acho que vale falar dos Estados Unidos primeiramente para a gente fazer um Claro. contraponto. Os Estados Unidos têm um clima temperado, ou seja, o pasto nos Estados Unidos, ele é mais ou menos igual, mantidas as devidas proporções, igual o campo nativo do Rio Grande do Sul, né, onde você está. Ou seja, ele cresce pouco. Tem alta qualidade, mas cresce pouco. Ou seja, você precisa de uma área muito grande para você colocar uma vaca com bezerro nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, a gente fala assim: um animal por hectare. Nos Estados Unidos é hectares por animal. Ou seja, enquanto aqui no Brasil a gente está em uma vaca por hectare, nos Estados Unidos precisa de 10 hectares para colocar o mesmo par de vaca e bezerro. Então, obviamente que terra é caro, e os produtores não dispõem dessa quantidade grande de área para poder, obviamente, alocar um rebanho muito grande de animais. Então, o que os Estados Unidos também têm como vantagem? Os caras têm ou batem super safra de milho todo ano. Então, ou seja, tem muito milho sendo produzido nos Estados Unidos e eles têm problema de área, porque o pasto lá é muito bom, mas tem uma menor produção. Então é como se juntasse a fome com a vontade de comer. Então vamos confinar os animais e dar o milho que eu estou colhendo no coxo. E aí com milho você faz o grão de milho, você faz a silagem de milho da planta inteira. Hoje você faz silagem da metade do pé da planta, silagem do topo da planta. Ou seja, só com milho você praticamente faz a alimentação do gado como um todo. Aí ajusta um pouquinho de proteína na dieta só. Não é? Uhum. Então, assim, é um jeito de desafogar também o sistema americano. Porque se os animais não comessem todo o milho que eles plantam, assim, ia colocar esse milho aonde? Eu teria que plantar outra coisa, né? No lugar do milho, né? Vindo para o Brasil, o que acontece? O Brasil é diferente. O Brasil é o contrário praticamente dos Estados Unidos. 85% ou algo em torno disso, dos animais que são abatidos passaram a vida inteira no pasto.
a vida inteira no pasto, ou seja, nasceram, se criaram ao pé da mãe, quando desmamaram, também continuaram em outro pasto, né, não junto mais com a mãe, formando um lote, e aí, que é o que a gente chama de fase de recria, e depois vão para uma fase de terminação também no pasto. Ou seja, ficaram no seu habitat natural a vida inteira. 85% desses animais ficaram a vida inteira no pasto, ou seja, foram criados, recriados e terminados no pasto, que é o que o pessoal dos Estados Unidos chama de grass-fed e grass-finished, ou seja, Uhum. alimentado a vida toda no pasto e também terminado no pasto. O confinamento do Brasil é um confinamento de terminação. Então, esses 15% que passaram pelo confinamento, é bom frisar que não é a vida inteira, é os últimos 3, 4 meses. Eu faço um levantamento junto com os nutricionistas e a média hoje do tempo de confinamento do Brasil é 15 semanas, ou seja, 106 a 110 dias. Olha O animal só. é abatido com 30 meses, vamos dizer assim, num bom cenário, ele Uhum. fica 25, 26 meses praticamente no pasto e os últimos 4 meses no confinamento. Então, se a gente for olhar para o grass-fed, né, o americano, né, só o grass-fed, o que significa grass-fed? Quer dizer que o animal passou a maior parte, a grande parte da vida no pasto, que é o que acontece mesmo com os animais de confinamento do Brasil. Ou seja, no Brasil não tem nem 1% dos animais que são abatidos que ficaram a vida inteira comendo grão, por exemplo. Nem 1% dá isso. Então, assim, se o animal não passou a vida inteira no pasto, ele passou sua fase final da vida dele no confinamento, né? Então a gente pode falar com absoluta certeza que mais de 99% da carne brasileira passou a maior parte da vida no pasto, né? E aí, assim, o lance do infográfico mostra lá, né, que mais da metade do que o animal come é de pasto. Então tá aí, se nos Estados Unidos o número, não vou lembrar se é 50 e poucos por cento, no Brasil, então, tipo assim, a gente não tem esse número oficialmente medido, mas se nos Estados Unidos, que é Uhum. a maior parte do tempo no confinamento é 56, no Brasil deve ser 80, 90 quase, né? Então assim, né, deve ser bem próximo disso, né? Sem contar que é o seguinte também, né, Lívia? O alimento que o animal come junto com o pasto, que a gente chama de suplementação, né? Que todo animal hoje, bem manejado num sistema eficiente, come milho, come farelo de soja, ou farelo de algodão, ou farelo de amendoim, come, nem que seja uma quantidade pequena, 300 gramas por dia, 200 gramas por dia, meio quilo por dia. Uhum. Um ajuste nutricional, porque o pasto, a gente fala que o pasto é mutante, né? Ou seja, tem época que chove, o pasto tá bom, tem época que não chove, o pasto tá ruim. Então você tem que, o Sim. nutricionista tem que ajustar a alimentação do animal para ele continuar produtivo, independente se o pasto está bom ou ruim, que é a famosa suplementação que a gente faz. Em alguns sistemas o animal acaba indo para o confinamento mesmo, né? E aí ele come uma ração completa, que a gente chama no coxo, mas todos esses alimentos que o animal consome, além do pasto, eles são alimentos que são produzidos para alimentação animal. Então, o milho que o animal come, por exemplo, não é o mesmo milho que a gente come. Tem essa também, Tem que essa, olha isso. isso assim, é uma especificidade, obviamente, isso não está no livro, mas é uma coisa que também pode ser argumentada do nosso lado. Então, se falar assim, sem contar que é o seguinte, o milho que a gente come, ele tem um valor maior para o produtor. O milho que a gente come, aquele mesmo milho molinho, tal, aquele milho enlatado, ele tem um valor maior para o produtor, ou seja, ele vai vender para uma indústria de alimentação humana esse milho, pô, show de bola. Ele tem um valor maior. Tudo bem que esse milho tem uma maior quantidade de tratos culturais também, é mais difícil, né, essa lavoura, mas esse milho não serve para alimentação animal, o ponto é totalmente diferente de colheita, é um milho muito mole, ele esfarela na hora de você processar, né? Então é um híbrido totalmente diferente. Então não adianta falar assim que e o milho que o animal come, então, que a gente come, o nosso milho é um milho totalmente diferente. Então assim, se eu tenho certeza que se um dia tiver esse tipo de pressão, então tá bom, então, vamos largar de fazer roça de milho para alimentação animal e fazer para alimentação humana. O produtor ganha muito mais dinheiro com isso. Sim. Então, então assim, são coisas assim, totalmente diferentes, né? O híbrido do milho que é plantado para nutrição animal e o híbrido para consumo humano. Então, por mais que o gráfico mostra 86% de alimentos que o gado come que a gente não come, mas dentro dos 14% está lá o milho. Se fosse jogar dentro desses 14%, Sim. o milho que é cultivado para produção animal, esse número ia ser bem menor ainda. O 86 ia virar, sei lá, 93, 94, né? Não, excelente. E uma coisa eu acho, Danilo, que
pelo menos para mim, é muito impressionante e às vezes a gente só se dá conta, assim, como é uma dúvida comum quando a gente se depara com aquilo. Esses tempos eu fui na Expo Inter, e daí uma das coisas lá que andando para lá e para cá, no meio da parte dos bovinos, eu parei uma hora e olhei para aquele baita boi, porque lá tem, né, aqueles Exato. animais, assim, lindíssimos, e eu pensei assim: "Nossa, quantos quilos será que ele está comendo aqui?", porque tu só vê o pessoal tratando e cuidando deles, colocando ali o feno e dando ali o pasto, né, para ele. Daí eu pensei: "Tá", daí eu parei, assim, perguntei se eu podia gravar ele, e o moço que estava ali dando o tratando, me disse o quanto que ele comia. E eu fiquei apavorada, assim, espantada, e também as pessoas depois no comentário diziam: "Tudo isso? Mas como assim que tanto?". Então, assim, se tu pudesse dar de repente uma média, Danilo, de quanto um boi, uma vaca tá pastando por dia, assim, quanto tu acha que se fosse falar por quilo, quanto Ó, normalmente a gente fala em percentual do peso vivo, esse consumo, tá. o consumo? E Uhum, nesse percentual do peso vivo, a gente sempre fala em matéria seca. O que que é matéria seca? É o alimento sem água. É como se a gente tirasse toda a água do nosso alimento, ou seja, os nutrientes estão nessa matéria seca. Então tem o uhum, alimento como um todo, quando você tira a água, você fica só com o que a gente chama de matéria seca, e tá tudo lá, proteína, energia, gordura, minerais, tá tudo lá dentro. Então a gente fala o exato. seguinte, um pasto de verão, vamos pegar a época do verão, ele tem mais ou menos 20% de matéria seca, ou seja, cada bocado que o animal dá no pasto, se ele comer 10 quilos de pasto, ele, na matéria natural, ele está tomando 8 litros de água e comendo Uhum, só quilos de nutrientes, na verdade, tá? sim, Então, se a gente for calcular na matéria seca, um animal na época do verão, ele come mais ou menos um boi de corte, ele vai comer 2,5% do peso vivo. Se ele tiver 400 quilos, ele vai comer 10 quilos de matéria seca. De matéria seca. Mas como tem 20% de matéria seca, você multiplica por 5, ou seja, ele vai comer 50 quilos de pasto por dia. Mais ou menos isso. Uma vaca de leite de alta produção chega a comer 4% do peso vivo. Uma vaca de 600 quilos. Ou seja, se a gente jogar isso para uma matéria que é matéria seca, vai dar 24 seca. quilos. Mas se jogar para matéria natural, a vaca vai chegar nos 60 quilos de matéria natural, tranquilo, dependendo da dieta. Matéria natural, 60 quilos por dia. Tá? Então, assim, vaca de leite come muito mais que boi de corte, né? Mas os Uhum. números são realmente, assim, impressionantes. Da É, quantidade que a gente não. pela nossa quantidade que a gente come, né? Assim, o bicho Sim, come. imagina. Não, é E impressionante. essa é aquela hora que o pessoal fala: "Meu Deus, mas e se eu tivesse comendo esse pasto, certamente eu estava economizando, porque não precisava o boi comer, eu já comia direto". Aí essa é a hora que a gente fala: "Vai lá, coma esse pasto, veja se Come. Come o pasto, pra você ver que você tiver acontece. Ah, nuvem aí dentro do lugar do seu estômago, você vai conseguir converter bem. Caso contrário, você vai precisar do boi como essa máquina que vai transformar o pasto em carne". exato, exatamente. É, eu acho que foi um bom link aí, Andréia, para essa questão de por que, então, a gente fala tanto desse aproveitamento ou do upcycling, né, que se fala em inglês e é bem legal, assim, essa tradução. Então, tudo isso que a gente vê ali no infográfico, que o Danilo explicou tão bem, esses subprodutos, eles se tornam um alimento tão nobre do outro lado, não só a carne, mas Sim. como a gente falou da vaca leiteira também, mas o leite, todos os laticínios, oriundos do quê? Desse material que ninguém ia conseguir digerir. Isso é tão, acho que Mágico. sensacional, assim, das pessoas mágico, exato, essa mágica é do Rumen, né, então tá Fantástico mundo, aí Fazer o gancho, ó o livro do Danilo, ó, O fantástico mundo do Rumen. Fantástico Mundo do Rumen. ó, É muito isso, né, a gente quando a gente estuda, eu falo para o Danilo às vezes, muitas vezes a gente fala: "A ignorância é uma bênção", mas uma vez que a gente perde a ignorância sobre algum tema, a gente tem que fazer algo, né, seja se posicionar, sempre. seja tomar frente, a gente convida muitos jovens a serem mais vozes para nossa pecuária, porque não adianta só a gente saber, a gente também tem que trazer isso à tona, né, e quando a gente entende o poder dessa transformação, trazendo aquela frase, né, que a gente falou do não é o problema da vaca, é como ela é criada, não é o problema do boi. Tudo isso começa a fazer muito mais sentido de eu entender. Legal, existe, não, obviamente respeitando todas as crenças que estão aqui, mas o boi é criação divina, no nosso entendimento. E se Deus cria um bicho que transforma mato
em uma proteína que nos nutre, nos mantém com nossa cognição em alta, né, nos mantém com as funções fisiológicas, metabólicas todas acontecendo, não é à toa. Né? O homem não consegue mimicar isso, não consegue imitar esse processo ainda. E eu falei com o professor Sérgio outro dia, eu acho que vai demorar muito para a gente conseguir É. imitar isso com um impacto positivo ambientalmente falando, que é o que a gente, nosso grande foco da conversa. Né? Então a gente poderia até talvez buscar substitutos sintéticos daqui a alguns anos, pode ser que a tecnologia chegue nesse ponto. Tá, mas e o ciclo todo que a gente acabou de falar? Uma coisa que o Danilo traz muito. E os subprodutos, os coprodutos da indústria? Quem vai consumir isso? Nós, humanos? Daqui a pouco vão falar, não, então o humano vai ter que consumir os coprodutos da indústria da laranja, os coprodutos da indústria da cerveja. Quem que está consumindo isso hoje? Então, hoje é muito mágico, mesmo o Brasil tendo um gap tecnológico comparando com os Estados Unidos, é muito mágico o que a gente consegue fazer desse ciclo, de fato. Né? O que eu não uso aqui, que aqui é lixo, para cá é um alimento que vai se transformar em outro alimento. E, de fato, isso tem que ser mais explorado, mais falado. E aí, aquilo que nós sempre falamos, eu vejo muito você falar, vários colegas nossos falam, é muito fácil a gente falar de casa, né? Agora recente, estavam falando da escala 6x1, né? Vamos acabar com a escala 6x1. Mas animal não tem final de semana, né? O tratador trata ele 7 por 0, não tem 7 por folga. 24 horas. Exato, não existe isso de é feriado, hoje eu vou dar folga. Então, quando a gente entende toda essa mágica que nós estamos falando da transformação do alimento, mas as pessoas que fazem isso acontecer, porque tem que ter alguém para cuidar do solo, tem que ter alguém para cuidar do pasto, tem que ter alguém para manejar, para trocar a água do bebedouro, você vê que de fato é de tirar o chapéu. O ciclo pecuário, a produção pecuária, se um dia se rebelassem e falassem, não vou mais produzir, estou de saco cheio, quero folga, quero trabalhar 4 dias por semana, eu não sei o que aconteceria com o mundo. Tanto com os coprodutos, que iriam, né, iriam causar um impacto global absurdo, quanto com os animais, que não produziriam a Não. comida que a gente tem hoje disponível, né? Perfeito, perfeito. E acho que um tema, André, que talvez a gente possa puxar, e tu fala também muito bem. Esses dias eu escutei um episódio contigo num podcast que tu falou justamente da questão do desperdício. Quando a gente fala tanto aqui desses produtos maravilhosos que a pecuária produz, mas também entra um lado muito negativo aí, que a gente tem alguns dados de desperdício. Se Sim. quiser comentar. Eu acho que esse infográfico ele puxa uma reflexão que ele é legal de a gente falar assim, tá, legal. Hipoteticamente, eu tenho pessoas que se preocupam com o consumo de carne, que aí eu faço várias aspas aqui, porque o boi está comendo o que supostamente seria alimento nosso. Só que o nosso alimento, que é hoje o prato brasileiro mais comum, é composto de arroz, feijão, carne, ovos, verduras. Esse prato hoje é um prato responsável por uma perda significativa. Tem um dado que saiu recente na CNN, obviamente a CNN publicou, que vem de uma pesquisa que foi feita recente, que o Brasil está entre os países de maior desperdício, mas que 87% desse desperdício acontece antes do alimento chegar às casas dos brasileiros. E aí, o dado que eu vou trazer aqui é depois desses 87%, para a gente ver o quão alarmante é e é incontável. Assim, eu mesmo trabalhando com isso, eu não consigo imaginar essa quebra. Eu conheço muito bem a indústria, porque trabalhei anos na indústria, conheço muito bem o varejo, e agora, cada vez mais, a gente vai indo para o lado do consumidor. Eu sei o quanto que a gente perde de carne dentro de um açougue. Eu sei o quanto de ineficiência que existe por N razões que a gente tem buscado melhorar. Eu sei na indústria também como é que funciona. Agora, dentro das casas, pensa que 87% já foi perdido, que é um baita impacto, inclusive um impacto ambiental, né? Porque a gente usou recursos humanos, hídricos, ambientais, e esse produto não alimentou ninguém. Quando a gente chega em casa, a gente tem mais ou menos por ano 42 quilos de alimento que vai para o lixo por ano por pessoa. Desses 42 quilos, Lívia, o primeiro alimento que mais vai para o lixo é o arroz. Então a gente não está nem falando de carne aqui, a gente está falando de arroz, que é um alimento extremamente popular. A gente sabe que é muito difícil, não, é muito custoso produzir o arroz, usa muito recurso hídrico e é o alimento que mais vai para o lixo. E a gente sabe, quando a gente faz uma reflexão no nosso prato, a gente sabe que sobra. Uhum. E quando sobra, você não guarda, você vai fazer o quê?
O restaurante não pode guardar, as marmitas hoje são totalmente desproporcionais, né? O que vai de volume de arroz, o que vai de volume de feijão. E o segundo alimento que mais é para o lixo é a carne bovina. Então eu pego 8 quilos por ano, que aí você fala, nossa, mas 8 quilos será que é muita coisa? Joga para uma população de 200 milhões de habitantes, como no Brasil, que todas as classes sociais jogam isso fora. A gente está falando de 23 gramas por dia. 23 gramas por dia é nada, é uma gordura que você tirou que estava excessiva, é o famoso nervinho que você, esse eu não vou comer. Uhum. Você tirou, você vai lá e jogou no lixo. Ou um churrasco que passou demais o ponto, esfriou no prato, a criança, gente, criança de rico, filho de classe média, filho de pobre, toda criança deixa a carne no prato. Por quê? É mais difícil de mastigar, gosta mais de comer uma batatinha, um purezinho, ficou no lixo, o que você Uhum. faz? Ficou no prato, você joga no lixo. Então, quando a gente explode esse número dos 8 quilos por pessoa, a gente... Danilo, quantos bovinos a gente confinou no ano passado aqui no Brasil? Mais ou 7, menos? 7 milhões, mais ou menos. 7 milhões de bois. 7 Que é o milhões. boi que é agredido, né? Muitas vezes. Ah, o boi confinado é agredido. Só para a gente ter uma Uhum. ideia, Lívia, esses 8 quilos por ano, se a gente joga para a população nacional, a gente está falando de mais ou menos 6 milhões e meio de bois. Então eu pego 7 milhões, eu confino, porque eu trago tecnologia, trago melhoria de terminação, melhor qualidade de carne. E do outro lado, eu tenho 6 milhões e meio de bois, equivalente, sendo jogados no lixo por N razões. E a razão que mais me preocupa é o fator cultural. Nesse estudo que foi feita uma comparação entre Europa e Brasil, e você viaja bastante, conhece bastante gente de fora, a Europa passou por um pós-guerra muito forte, né? Então eles têm um respeito ao alimento que o Brasil não entendeu. Porque o Brasil, quando fala que a gente tem miséria, que tem gente que passa fome, cara, a gente não existe. O pós-guerra deles terem que comer lixo, literalmente, não existe. Então, o respeito ao alimento lá na Europa é totalmente diferente do Brasil. E aí eles falaram que a principal causa desse alimento ir para o lixo aqui no Brasil é o fator cultural. É o fator de que o brasileiro gosta de fartura, é melhor sobrar do que faltar. Muitas vezes desisto de uma preparação que eu ia fazer para todas as classes sociais. Então, acho que Uhum. isso traz essa provocação da gente falar, tá, existe um questionamento que o animal está comendo alimentos que supostamente seriam para o humano, o que acabamos de ver que não faz o menor sentido, que não é coerente, mas do outro lado, alimentos de humanos estão indo para o lixo. Como é que fica, né? Que reflexões que a gente pode tirar disso aqui? Exato. Nossa, é chocante mesmo, é impactante esses números, e até por uma questão de emissões, quando a gente pensa, tá falando aqui tanto isso, toda a parte de emissões dos lixões, digamos assim, no mundo, seria, eu acho que é o terceiro ou quarto país. Se fosse um país, se todos no globo tivessem unindo todas as emissões, porque tem lixão em tais e tais e tais locais. Aquilo ali, somado, seria a emissão de um grande Absurdo. país. É assim, é absurdo. A gente não está falando aqui do desperdício das pessoas que estão deixando de comer, que é terrível, muito terrível, mas até pro lado das emissões, que a gente às vezes olha só por essa lógica, também é absurdo. Então, esse lixo, Absurdo. isso que vai depois aí gerar tantos os gases do efeito estufa, é algo também, algo para se pensar. Não, Você imagina se o gado não comesse os resíduos da agroindústria, então, se eles fossem para esses lixões, o que ia... Uhum. Então, aproveitando o trocadilho, eu costumo falar o seguinte, que os bois no Brasil, bois, vacas, bezerros, terneiros, comem lixo e transformam isso em carne e leite. Literalmente comem lixo da agroindústria. A palavra lixo é forte, mas eu gosto de falar essa palavra por quê? Porque o lixo a gente não come. Não tem como você comer. Você vai comer o caroço do algodão. Colheu o algodão para fazer roupa. Para fazer Sobrou o roupa. caroço, Uhum. aqui um óleo lá dentro. Você come? Não come. O boi come. Fez a soja para fazer óleo de soja para cozinha. Sobra aquele pó que tirou do grão. Boi come? Não come. Quem come? O humano não come, o boi come. O boi come, a ovelha come, a cabra come, o búfalo come, ou seja, os ruminantes em geral processam esse alimento, né? Que é exatamente a questão do upcycler, né? Tipo, ele transforma um negócio que não seria aproveitado em nada, na verdade, causaria até um dano ambiental, seria negativo, na verdade, e ele transforma em carne e leite. Tipo, assim, a conta que as pessoas não fazem muitas vezes, né? É que custou carbono para produzir esse lixo, né? E aí o bicho que está reciclando esse carbono que ia contaminar o ambiente, ele não entra na nossa conta, né? O que ele usa, né?
Ele está mitigando carbono ali também, porque foi gasto esse carbono já. Esse lixo já foi produzido. Já Exato. deveria vir com saldo, né? Com Deveria vir. saldo. Exato. É. Ah, é verdade. É verdade, muito bom. E sobre o livro, se a gente fosse falar em relação a essa, talvez essa ferramenta, ou de que forma ele poderia ajudar nesse entendimento, assim. Eu sei que a Andrea, junto com o TC, agora vão presentear alguns alunos, e a Andrea pode comentar também de onde surgiu essa ideia de presentear os alunos com livro, mas como vocês veem que um livro, que esse tipo de informação pode, de certa forma, melhorar a nossa pecuária, a nossa saúde? Eu acho que aqui a gente entra, né, tá falando tanto desses temas, e de que forma vocês veem isso, assim, no Brasil? Comece, Danilo, que eu tenho um recado final para falar sobre isso. Não é final ainda. Beleza. Eu acho que eu adoro livro, assim, de forma geral, né? Eu acho que tem muito livro resumido hoje, o pessoal está acostumado a informações mais curtas, né? E muitas vezes a coisa fica muito rasa. Eu não vejo outra forma ainda de se absorver conhecimento profundo sem você assistir, ou assistir não, ler um livro, porque até assistir podcast, muitas vezes, a gente está aqui hoje, né, disseminando informação, mas muitas vezes também a pessoa que está nos assistindo aqui, ela quer saber mais. Normalmente é assim o podcast, né, você levanta uma bola, a pessoa quer saber mais, e aí no livro, né, uma coisa mais, né, elaborada, essa pessoa tem essa informação, né, capta essa informação. Então, acho que assim, livro ainda, do meu ponto de vista, né, não foi substituído como assim, versão definitiva de conhecimento. Você pode assistir podcast, você pode assistir vídeo na internet, stories no Instagram. O que você aprender ali, com qualquer pessoa, ela vai te levantar uma bola que, obviamente, que não dá para ficar nas especificidades, nos detalhes, se você quiser ir a fundo em determinado assunto. Você vai ter que pegar um livro. Então esse é o primeiro ponto. O livro, né, o que a gente está aqui falando dos infográficos, né, a carne nossa, né, de cada dia, esse livro, eu acho que ele foi muito bem escrito no seguinte sentido: ele é um livro informativo, e todo livro informativo deveria ser escrito assim, em parágrafos assim, eu falo seções curtas, ou seja, você pega lá e fala assim, carne causa câncer? Meu, você olha no índice lá, você vai lá, tem 2 páginas, rapidão. Carne causa obesidade? 2 páginas, 2 páginas e meia. Ou seja, não é aquela coisa que eu sei que as pessoas têm. O cara começa a ler um livro, de repente ela fala assim, nossa, estou cansado. Deixa eu ver aonde que vai parar, onde vai ser a próxima pausa. O cara começa a virar as páginas e fala assim, daqui Não 20 pausa. páginas, só que tem o próximo título, a próxima vez eu falo, nossa senhora, né? Estou cansado, vou parar agora por aqui. Quando a pessoa vê que tem várias pausas, todo livro informativo deveria ser assim, fica mais fácil da pessoa ler, engajar com aquele livro. E esse livro especificamente é um livro que você não precisa, tipo, tem que começar na primeira página e terminar na última. Não, se você tiver na dúvida de um assunto, você vai lá e pinça ele lá do meio. Uhum. Você não tem prejuízo de ler o meio do livro sem ter lido o início, ou as sessões anteriores. Então, acho que esse livro está muito bem elaborado como um livro de informação e de consulta, exatamente para a pessoa olhar ali e falar assim, meu, pô, é isso, levantou a bola no assunto, não ficou satisfeito, quer ser mais específico, tal. Tem vários outros livros, se a pessoa quiser se aprofundar, né? Eu acho que esse é um livro de entrada, viu, Lívia? Assim, quer começar a aprender que a carne faz bem para a saúde, não faz mal para o meio ambiente? Eu acho que esse é um livro de entrada, assim, ó, lê esse aqui, começa nesse. Né? Eu acho que esse livro tem essa característica. Muito bom. Bom, eu sou aquela pessoa que o Danilo mencionou, quando eu vejo que o capítulo é muito longo, eu abandono e nunca mais volto para o livro. Eu não sei se tem alguém aqui assistindo que se identifica, mas nos últimos anos eu fui a pessoa que eu amava ler e nos últimos anos para cá eu tenho tido uma dificuldade muito grande de me concentrar em leituras que prendam minha atenção. Porque a gente está sempre, obviamente, você está buscando sempre mais, mas você quer sempre mais, mais rápido, mais fácil, mais digerível, digestível, mais, né, ruminado, para Ruminado. usar a analogia. Eu E as rumino para coisas ela. Então, e as coisas muito para ela. complexas,
nesse momento não me prendem tanto a atenção, eu fico um pouco mais, e isso não, eu não acho que isso é bom, tá? Mas eu estou numa fase de vida que hoje eu leio muito menos do que eu já li no passado, e eu sou a pessoa que gosto de livros que de fato vão me trazer uma resposta rápida e que se eu quiser saber mais, eu vou buscar mais, então que tem uma referência, que eu vou conseguir mais informações. Eu não sou a pessoa que vou ler um paper, eu odeio ler paper, o Danilo lê o paper, faz um resumo para mim, eu falo, legal. Não tem gente com todas as características. Esse livro, eu acho que é um livro que tem características muito positivas para quem não quer se especializar, mas quer respostas. E isso é muito bom. Então, quando você vê, por exemplo, médicos comprando esse livro, eu tenho certeza que se fosse uma maçaroca falando sobre o dano ambiental, sobre regeneração de solo, ninguém ia comprar. Porque, de fato, requer um vocabulário prévio, um conhecimento básico sobre determinados temas, e vice-versa. Se fosse um calhamaço de temas muito focados na parte da saúde, com termos técnicos, também iria afastar muitas outras pessoas e iria existir uma lacuna entre a pergunta e a resposta. E aí acontece exatamente o que o Danilo falou. Você sai de lá com a frustração de não ter tido a resposta e nem com o incentivo de querer saber mais. Então, eu acho que para o que o livro se propõe, traduzido, ele traz muito essa porta de entrada, como foi mencionado, mas para mim, o grande diferencial, desde o momento que eu vi os primeiros infográficos, é de fato o quanto que eles são didáticos via imagem. E o que, assim, me doeu o coração, eu devo dizer, eu torço para uma versão colorida, porque eu amo Colorido. as cores dos Eu infográficos, também. são maravilhosas. Porque eu acho que hoje, eu estava falando sobre isso ontem em reunião aqui com o time, a gente tem uma tendência, a gente fala muito dos analfabetos funcionais, que leem headlines, que interpretam com base numa frase. Só que quando você tem um infográfico desse, que você tem dúvida e ele está plugado a um livro, cara, você lê o infográfico e você lê a explicação no livro, que está ali embaixo do infográfico. Vi você uma vez colocando, que você até me marcou na rede social, sobre como se fosse para colocar o prato embaixo, um joguinho americano Uhum. impresso. Claro. Sensacional! Você pega um infográfico desse, você coloca em determinados lugares, aí você vai mostrar ele, né? É ele? Achei que Aham. você ia pegar ele aqui. Vou Meu, pegar, vou pegar aqui. você vai pegar? Você Tenho. faz um incentivo absurdo. Eu até marquei, acho que eu marquei o Joel nessa postagem, porque você pega um negócio desse, põe numa hamburgueria, que a pessoa tá lá se sentindo culpada por comer um hambúrguer, e ele fala, cara, legal, o boi na verdade está mitigando o carbono. Ele não tem que entender o que é mitigar, ele não tem que entender o que é carbono, mas a cabeça dele vai começar a jogar a favor. E não aquela coisa da culpa de estar comendo, ai meu Deus, estou comendo, mas o boi, né? Não sei o quê, fica aquela memória. Então, para mim, o grande diferencial do livro é a questão dos infográficos e ele ser muito didático, ele ser acessível e ele ser inclusivo. Ele é para todo mundo, ele é para todos os profissionais, sem o conhecimento prévio. Isso, para mim, é o grande diferencial. E é exatamente por essa razão que nós fizemos já 2 ações com vocês. A gente está muito feliz de poder fazer essa segunda ação. A primeira foi meio de sopetão, né, na Expo Meet. Isso, é verdade. Mostrou o livro lá e, putz, de repente todo mundo quis e tal, não sei o que, a gente Queria. se organizou. E aí agora os nossos alunos, membros da comunidade que são empresários do ramo de açougue, ganharam um exemplar porque a gente acredita que essas pessoas elas são os grandes vetores da comunicação para o consumidor final. O pecuarista não fala consumidor final, a indústria não fala consumidor final, agora o açougueiro fala, o caixa do açougue fala. E já teve aluno nosso, membro, empresário, que chegou para a gente e falou que o dono do açougue ou o próprio açougueiro fica sem resposta quando chega alguém ali no balcão e fala: meu, mas é uma pena, né? É tão bom, pena que faz mal para o meio ambiente. E aí a pessoa fica lá meio, mas É. faz mal, não faz? Eu respondo, não respondo? Então, quando a gente entrega uma obra dessa, que é super acessível para uma pessoa que às vezes não tem o hábito de ler, mas que ela pode deixar como um livro de consulta ali no caixa. Ó, precisou? Pega aqui, abre, ou fazer uma reunião por semana. Vamos ler um parágrafo por semana, todo mundo junto. Uhum. Isso incentiva a falta da ignorância, que ignorância nada mais é do que eu desconhecer sobre algo, né? Não é ofensivo, não é pejorativo. E a gente está fazendo isso, porque a gente acredita que os açougues, eles são grandes vetores da comunicação e muitas vezes eles estão afastados dessa comunicação acessível. E o livro, a gente acredita que pode ser esse grande vetor. Por isso que, a partir de amanhã, vários já vão começar a receber e quem sabe a gente não segue essa parceria por muito tempo, né? Entrou no TC, é o livro de Eu li. cabeceira. Ah, Afinal, né? A carne nossa de cada dia tem que chegar com alguém produzindo essa carne.
Ah, ótimo, com certeza. Tu sabe, André, vou mostrar aqui, ó, o que que foi essa que eu comentei do Te Marquei. Esse aqui foi um jogo americano que eles de colocar, é um papel, e aqui tem, na verdade, foram 6 ou 7 versões diferentes de vários infográficos. E aqui tem também um dizer desse evento, que é o Universo Pecuária, cuide da saúde, coma carne. E nesse evento, justamente nessa parte gastronômica, tiveram, então, nossa, milhares de impressões, né, coloridas, porque eram vários dias de evento, muitas pessoas passaram por lá, acho que mais de 18 mil no total, no final. E uma das coisas que foi muito legal é que depois do evento ali, um lugar que eu queria passar era um açougue, uma casa de carnes, que tinha lá uma linguiça que todo mundo estava falando muito bem, e eu queria comprar a tal da linguiça, né? E eu e o Lucas entramos nesse lugar, tava passando assim, conversei com a moça que estava me atendendo, daqui um pouco eu disse: "Ai, vou fazer um story", porque era muito lindo, assim, era uma casa de carnes muito linda. E eu peguei o celular, fui gravando, bem assim, fui gravando, gravei aqui, peguei um rótulo, achei legal o rótulo, fui gravando assim. Quando eu virei para o lado, tava o livro em cima de uma bancada, assim, de uma mesa, Olha que o livro em legal, pé. Nossa, assim, e realmente eu não tinha visto, eu fui filmando e na hora eu disse: que "Não legal. acredito!" Que Fiquei, assim, legal, feliz da vida de ver aquilo ali, de ver que eles tinham comprado, leram, os donos, esse casal que é dono, tinham comprado, leram, colocaram ali para todo mundo, ficou à disposição ali que dos legal. clientes. Então Muito bom, é muito algo bom. muito legal, assim, se a gente conseguir levar essa informação, como tu disse, da forma que for, se for um infográfico só, legal, se for uma publicação, também, mas físico, assim, quando a gente tem esse colorido, esse é legal. O É olho, muito bom. assim, chama Que a gente chama entregue atenção. cada vez mais. Tá um Com sucesso já, né. certeza. É, tá, Muito tá bom. sim. Ah, e outra coisa também que eu queria mostrar, já que mostramos aqui, é essa caixinha, que é maravilhosa, e eu pedi ainda, né, fui bem pedichona depois desse Commit, É o vamos meu ver se o comprimido pessoal diário, viu, Lívia? ai, é ótimo. Se tu quiser, como que foi a ideia, Você vende esse André? remédio aí, viu, nessa caixinha. É, é. Quer contar Olivia, a rapidamente? Oi. história foi assim, a gente estava esse foi o terceiro ano de Expo Meet nosso, que a Expo Meet é um grande evento, uma grande feira voltada para o mercado da carne, mas que tem muito foco em indústria. E de 3 anos para Uhum. cá que nós somos parceiros estratégicos justamente para levarmos o varejo. E esse ano, nossa, foi um show, graças a Deus, a gente montou um açougue modelo lá, então tiveram muitos empresários do ramo de açougue, a gente conseguiu fazer um barulho, e o mote do nosso auditório esse ano era por um mundo com mais açougues do que farmácias, e a gente realmente falando como que o empresário se profissionalizava e tudo mais. E aí eu falei, já é meu terceiro ano da Expo Meet, vamos dar uma causada. Então vamos fazer essa provocação. A gente fez dois estandes, um bem grande, e aí eu falei, eu preciso de uma imagem de fundo, que era uma imagem de 6 metros por 3 de altura. A história da Nossa. caixinha começou nessa imagem, porque aí eu falei, cara, o que eu vou fazer nessa imagem? Eu já fiz a pecuária chegando até a carne bovina, essa transição do pasto até a carne mesmo, né? Agora, esse ano, eu queria fazer uma coisa mais provocativa. E aí, junto com o nosso time de marketing, eu e a Kathleen lá trabalhando e tal, a gente falou: vamos fazer uma provocação, então, da carne mesmo como o melhor alimento do mundo. Uma vez eu vi no aeroporto, não sei se você já viu aquele, não vou falar nome de marca, mas sabe aquelas castanhas super cheirosas de aeroporto e de shopping Aham. que você passa, você quer comprar? Não vou falar o nome da marca. E aí eu fui comprar junto com o Danilo e estava escrito o alimento mais nutritivo do mundo. Eu falei, gente, com tanto fator antinutricional, né? Não é mesmo. Isso ficou na minha cabeça. E aí eu falei para ela, vamos fazer então o alimento mais nutritivo do mundo, ou a carne é o nosso maior remédio e tudo mais. Aí eu precisava de umas referências, como é que a gente ia criar isso. E eu coloquei na internet referências e tal, carne, caixinha de remédio, uma coisa assim. E veio tem uma coisa muito engraçada, um paracetamol que eles fizeram uma analogia ali, que Paracetalouca, uma coisa assim, eles fizeram isso, assim, uma caixinha de Para ser como paracetamol para entregar num casamento, e eu falei: "Gente, genial isso! Vamos fazer uma caixinha de remédio num tamanho real", além de todo esse painel, e a gente Uhum. fez o painel de 6 por 3, uma caixinha de remédio, tal, só que a gente falou: "Vamos fazer". Aí só que isso fazia faltava, sei lá, 15 dias para a Expo Meet. E aí vamos Hum. atrás de quem que poderia fazer.
mandei para uns parceiros nossos e eles, genialmente conseguiram entregar pra gente na sexta-feira, véspera da feira, e todo mundo pirou, né, porque: "Meu Deus, ficou Sim, genial, a gente colocou os dizeres", então assim, foi um conjunto de pessoas geniais que colocaram esforço pra gente fazer. E hoje tem gente que vê a gente postando e pede: "Ai, você não pode mandar pra mim, quanto que sim, custa, não sei o quê". tenho amigas que pediram para vocês já tenho. É verdade. E aí agora a gente vai fazer nessa época de final de ano, eu não sei quando que esse podcast vai no ar, mas todo mundo que pedir alguma coisa da nossa lojinha do TC, que a gente tem garrafa, camiseta, boné, não sei o quê, vai ganhar uma caixinha junto, porque a gente já manda Ai, que junto com o legal. pacote, e aí fica, né, essa Claro. mensagem aí. Parabéns, é isso que a gente precisa, assim, quanto mais ideias boas, pessoas boas envolvidas, mais a gente vai levar essa mensagem Isso aí, adiante, com certeza. isso aí. Ai, gente, muito obrigada, quero ser respeitosa aqui com o tempo de vocês. Muito obrigada mesmo pela parceria e foi um prazer falar com vocês como sempre. Vai lá, Danilo, você primeiro. Eu que agradeço, Lívia. Sempre um prazer conversar com pessoas que estão do mesmo lado, que estão disseminando informações que são informações verdadeiras, né? A gente não tem problema nenhum em falar quando a informação é negativa no nosso meio, né? Eu acho que a verdade tem sempre que prevalecer e ser dita. Então, é muito bacana sempre vir a um podcast ou vir a uma ocasião como essa para disseminar a verdade, disseminar coisas boas que estão acontecendo, coisas que muitas pessoas ainda não conhecem. Então, essa é uma grande oportunidade e eu agradeço muito pelo convite. Tem uma pessoa que a gente segue, Danilo e eu, que esses tempos atrás ele postou, alguém criticou ele, assim, de falar: "Ah, é legal você falar que você compartilha informação nos seus stories, mas vira e mexe você tá vendendo alguma coisa". E aí ele falou: "Eu tenho 800.000 seguidores e sei lá quanto, acho que ele falou, 1.400 assinantes". Então ele falou 80%, sei lá, acho que era isso mais ou menos, 80% de todo mundo que está aqui nunca me pagou R$ 1 por nada, e eu trabalho 14, 15 horas por dia gerando informação das mais sérias, como o Danilo falou, a verdade, nada além da verdade. E é o meu compromisso como cidadão de oferecer essas informações, e para aqueles que quiserem mais, obviamente sempre vai ter a opção de você pagar para, de fato, justificar todas as horas que são geradas. Então, quando eu vejo o Danilo, que faz direto podcast, você que está fazendo essa série de podcasts, a gente se propõe aqui, às vezes já fizemos lives diárias e tantos outros que fazem isso, é realmente da gente tirar o chapéu e valorizar, porque o que você está fazendo aqui, que você começou fazendo lá no livro, sem fins lucrativos, em algum momento as pessoas reconhecem. Então, Lívia, eu quero, de uma primeira forma, agradecer por você estar levantando essa bandeira, né? Uma geração mais nova do que a nossa, são pessoas que falam a mesma língua, mas com uma linguagem adaptada, isso é muito bacana. Daqui a pouco eu e o Danilo vamos estar em outra geração, você em outra, e vai ter que estar chegando alguém novo, que vai falar via TikTok, que vai falar com outras maneiras e outras linguagens, outros canais de comunicação. O que eu acho muito importante é a gente sempre deixar claro que um podcast que não tem fins lucrativos é o máximo que as pessoas, né, o mínimo, aliás, que as pessoas poderiam fazer é valorizar o que você está fazendo em termos de compartilhamento, de comentar o que achou, às vezes até dar um feedback de, ó, o podcast Claro. pode ter um formato melhor se for assim, assim, assado. Então, o que eu sempre incentivo quando eu tenho oportunidade é que as pessoas valorizem quem está aqui gratuitamente gerando conteúdo e que não é essa uma hora, né? É a conversa de alinhamento, são os e-mails trocados, é a arte que você vai fazer, é a edição que você vai fazer. Então, assim, um episódio de 1 hora e 40 minutos, ele demorou horas para serem produzidos. É uma hora do seu convidado ou dos seus convidados. Né? Hoje a gente está aqui como futuros pais e mães, gestantes, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas a gente gosta de fazer isso e que as pessoas se sintam incentivadas. E aí, quando ela fala, mas como é que a gente remunera isso? Cara, remunera pegando uma informação que vocês ouviram aqui e levando adiante, né? Essa é a melhor maneira para quem trabalha com educação, a melhor maneira de a gente receber nosso pagamento é saber que alguma coisinha ficou
E essa É. coisinha que ficou vai ser compartilhada num churrasco, com um amigo que está pensando em parar de comer carne, e você está evitando que ele tenha uma deficiência de B12, que daqui a pouco pode virar uma depressão, e daqui a pouco pode virar algo muito mais grave. Então, esse é o nosso papel, né, Lívia? Eu tenho certeza que você está aqui porque você tem um compromisso com a verdade, mas mais do que um compromisso com a verdade, você, como papel de cidadã, está entregando o que Deus te entregou, que é a sua voz, é uma rede social, é a sua internet, né? Que hoje você pode fazer isso. Então, eu agradeço por poder fazer parte, conta muito com a gente. Pelo menos nos próximos meses a gente ainda está nativa, né, Danilo? Daqui a pouco o Danilo vai ter que fazer uma dieta de. Como é que é? De fase de Verdade. aleitamento. Dieta de pré-dieta e de aleitamento. Não me coloca capim nessa dieta que eu não vou comer. Já estamos construindo um piquete de parição aqui em casa, tal. Ai, meu Deus. Eu prefiro não comentar para manter a elegância. Ai, Danilo. André, muito obrigada. É, realmente, assim, quando a gente está alinhado e troca e vê os valores, vê os princípios parecidos, fica mais fácil. A gente vê essas questões muito, assim, como aliados mesmo e de uma forma, né, vai fluindo. A gente vai Leve. leve e vai levando, como tu disse, a gente gosta, assim, trabalha com educação, gosta de lá na ponta a gente ouviu alguém falar que aquilo lá fez uma diferença, nem que foi aquela informaçãozinha, mas se mudar um pouquinho ali, já vai ter valido a pena.